como você se sente em relação a tudo se resume a duas coisas: as imagens que você faz em sua cabeça e as palavras. A maneira como você se sente sobre tudo. Cada minuto de cada dia se resume a apenas duas coisas: as imagens que você faz em sua cabeça e as palavras que você diz. Mas você pode tornar isso ainda mais simples e dizer: esqueça as imagens, porque as palavras fazem as imagens. Muitas pessoas dizem: não sou visual e não consigo enxergar as coisas. Mas se eu disser a você, Luiz, pense em qualquer coisa, mas você não pode pensar em um boneco de neve laranja, especialmente não em um cuja neve é a mesma cor da cenoura no nariz. Você vai pensar em um boneco de neve laranja. Quando você ouve palavras, elas criam imagens. Quando você diz: não pense em corar, não pense em cair. Eu remo todos os dias e percebo que se você diz: estou balançando aqui e vou cair, eu nunca caí, porque eu não penso em cair. Penso em equilíbrio, e quanto eu gosto de equilíbrio. Mas quando você diz uma palavra, você cria uma imagem. E até mesmo as palavras que você usa na frente das outras palavras formam uma imagem. Você pode dizer: isso está me deixando louco, estou ficando louco. Há uma imagem. Ou você pode dizer: é um desafio, é interessante, é uma oportunidade, porque essas palavras não criam imagens. Quando você diz: estou com uma dor de cabeça insuportável. Está inchada, está Sim. latejando. Ou você diz: tem uma coisinha aqui. É uma coisinha. Não é ótimo. Mas e daí? Quando você diz: estou morrendo de fome. É isso que as pessoas fazem. Entram em casa. Estou morrendo de fome. Podia comer um cavalo. Veja o que você está fazendo. O que a maioria das pessoas não sabe é que 500 anos atrás, o que mais nos matou não foi a doença, e não foi a guerra, foi a fome. E estamos programados para ter medo da fome. Então, quando você diz ao seu corpo: estou morrendo de fome, eu poderia comer um cavalo, sua mente diz: ah, isso é aquela coisa perigosa que pode te matar. Você tem um aplicativo aqui que regula o que você come. Mas se você disser que está morrendo de fome, vou colocar isso em espera para que você possa comer. Você pode comer tanta coisa e ainda assim sentir fome, porque você acabou de me dizer que estava morrendo de fome. Então você está dizendo que usando as palavras tipo, tô morrendo de fome ou estou bem, não Sim. preciso de comida, tudo que Sim. você diz vai se E manifestar no você só corpo. tem que pensar: como eu poderia mudar isso? Estou realmente morrendo de fome? Acho que nunca passei por isso. Quer dizer, já senti fome, mas nunca passei fome. Eu poderia realmente comer um cavalo? Claro que você não comeria. Estou mesmo morrendo de fome? Isso leva pelo menos 12 dias ou até mais. Então você pensa: por que eu mentiria para mim mesma? Que tal dizer a verdade? Eu preciso comer. E você vê o que acontece. É que talvez você esteja dirigindo para casa ou talvez esteja na estação de trem e diz: estou morrendo de fome. Sua mente pensa: há uma máquina de Kit Kat bem ali. Você deveria comer 3 desses e talvez algumas jujubas e batatas fritas também. Eu sou sua mente e meu trabalho é te manter vivo. E você acabou de dizer que está morrendo de fome. Porque o trabalho de sua mente é ouvir suas palavras. E seu trabalho, e é um ótimo trabalho, é contar coisas melhores para sua mente. Então, ao invés disso, você diz: estou com fome, preciso comer. Mas tenho frango em casa, tenho verdura, posso esperar 1 hora e comer melhor. E todos nós temos que dizer isso. Estou com fome, mas estou optando por esperar 30 minutos por uma comida melhor. É a mesma coisa em um restaurante. Mas quando vou a restaurantes, não sinto fome. Quando me sento, eles trazem uma cesta de pão e penso: ah, preciso disso. E eu poderia ter comido tudo de uma vez até aprender a dizer: estou escolhendo esperar meia hora e comer essa comida tão boa que pedi. Mas você tem que falar consigo mesmo. Todos nós aprendemos que se você puder conversar com seus clientes, terá um ótimo negócio. Se puder conversar com seus filhos, será um ótimo pai. Mas ninguém diz que você tem que conversar consigo mesmo. Essa é a conversa mais importante que você vai ter na vida. Aquela que você tem consigo mesmo. Esse relacionamento está me matando. Estou morrendo com a minha carga de trabalho. Isso não é verdade. Por que você não diz a verdade? Que esse trajeto é um desafio. Tenho todos esses livros de áudio para ouvir. Tenho alguns lanches no meu carro. Estou preparado para o desafio.
O que acontece quando a gente diz isso está me matando repetidamente? Quer que a gente Se manifesta você diz fisicamente? isso, o trabalho da sua mente é te manter vivo no planeta. Na verdade, a mente não se importa se você está feliz. E as pessoas pensam que o trabalho da minha mente é me fazer feliz. Não, não é. É para fazer você viver o suficiente para se reproduzir. O trabalho de nossa mente é um pouco confuso para a nossa mente. Mas somos um povo ancestral em corpos muito modernos. E quando você diz que meu trabalho está me matando, é assim. Não vá para aquele lugar chamado emprego. E se você continuar indo para aquele lugar chamado emprego e continuar dizendo que está te matando, vou te dar uma bela úlcera. Vou mantê-lo em casa. Eu vou te Eu deixar vou te doente, deixar vou te doente. dar a E doença. vemos as pessoas dizerem: ah, preciso de uma semana na cama. E então ficam gripadas. E agora eles recebem uma semana na cama. Preciso sair daquela reunião. Então eles ficam com uma diarreia crônica. Sua mente foi projetada para te manter vivo. Então se você diz que odeia alguma coisa e as pessoas dizem: esse cara, ele arrancou meu coração, pisou nele e jogou no lixo. Sério? Acho que ele ficou entediado com você, querida. E você sabe de uma coisa? Se você ficasse por perto, provavelmente ficaria entediada com ele. Ele foi apenas o seu relacionamento inicial. Ele te ensinou muito. E você aprendeu muito. E tudo que ele amava em você, mas não levou. Quando ele arrumou a sacola e foi embora, ele não colocou todas as coisas que o fizeram gostar de você. Elas ainda estão em você. E você pode encontrar uma pessoa muito melhor que te ame mais. Mas quando você diz para sua mente: ele arrancou meu coração, pisou nele e me matou, a mente diz: fique solteira, não tenha outro relacionamento. Vou fazer de você a maior vadia. Você não pode confiar em Vou fazer de nenhum você homem. a pessoa mais insensível, porque você vive dizendo: se eu encontrar outra pessoa que me abandone, eu vou morrer. Se eu encontrar outra pessoa que me machuque, não vou aguentar a dor. Eu não posso viver sem você. Quando você diz à sua mente: vou me matar se outro cara terminar comigo. Ou garota, vou morrer se for rejeitada, se tiver outro aborto espontâneo. Será o fim do mundo para mim. Você diz à sua mente: eu não poderia lidar com aquele evento. E o trabalho da sua mente é: ok, meu trabalho é garantir que você nunca mais tenha que experimentar esse evento. Nunca mais. Nunca mais. Então eu vou fazer de você uma vadia, vou fazer de você um Infértil. mesquinho, vou fazer de você um obeso, Sim. pouco atraente, tudo Eu isso, né? trabalhei com alguém, foi tão fascinante. Essa garota tinha uma hipersensibilidade à luz tão forte que não podia sair na luz do dia normal. E quando conversei com ela, ela disse: quando eu tinha 11 anos, sofri muito bullying. E disse à minha mãe: posso ficar em casa? E ela disse: não, sou sua mãe solteira. Claro que você não pode ficar em casa. Eu tenho que ir trabalhar. Odeio meu trabalho. Você tem que ir para a escola e lidar com isso. Quando ela ficou com hipersensibilidade à luz, o que você acha que aconteceu? Ela conseguiu ficar em Agora casa. ela tinha que ficar em casa, todo dia. A mente dela acreditava que ficar em casa era o que ela queria, e isso era realmente sedutor. E temos que ter muito cuidado quando dizemos: quero ficar em casa, não quero sair pelo mundo e lidar com isso, é demais para mim. E recentemente eu estava lecionando, porque ensino terapia transformacional rápida, TTR, em todo o mundo. Estava ensinando o meu curso e ouvi uma experiência. Acabei de formar uma graduada e fiquei muito orgulhosa porque ela contou. Minha primeira cliente foi uma menina anoréxica, e quando conversei com ela usando o TTR, porque dizemos sempre a mesma coisa, o que estava acontecendo quando você começou a ter esse problema? O que está por trás disso? Ela respondeu: eu tinha 11 anos e abri a porta do escritório do meu pai, e ele estava vendo pornografia, e estava ofegante como um cachorro. E eu pensei: eu nunca quero que alguém olhe para mim do jeito que ele está olhando para aquela garota. Uau! Eu morreria se um homem olhasse para mim do jeito que o meu pai está olhando para aquela garota. Isso é realmente um comando para a mente. Faça tudo e qualquer coisa para garantir que nenhum homem olhe para mim do jeito que ele está olhando para ela. E foi aí que ela se tornou anoréxica. Quando você é anoréxica, os ovários não se desenvolvem, você não tem seios, você perde o cabelo. Mas o que foi mais interessante é que uma garota na plateia disse: isso é tão bizarro. Porque sou bulímica e meu pai costumava me dizer quando se divorciou: olhe para sua mãe, olhe para ela usando essas roupas apertadas, quem ela pensa que é?
Ela parece uma vagabunda. E eu pensei, nunca quero que o meu marido fale sobre mim desse jeito. E eu sou tão gorda. Ele nunca Meu falaria Deus. assim sobre mim. Então, quase o mesmo cenário. O mesmo pedido da mente de, eu não aguentaria se alguém falasse de mim assim. Uma se tornou anoréxica e a outra obesa porque a mente assumiu o comando. Faça tudo e qualquer coisa para garantir que ninguém nunca olhe para mim assim. Para se E não proteger. tem nada definido. Mas o que é interessante é que nós na TTR temos algo chamado papel, função, propósito. Então dizemos às pessoas, se essa dor de cabeça tivesse um papel, qual seria? Se seu intestino irritável tivesse um papel? Se esses ataques de pânico tivessem um propósito? E eles respondem as coisas mais profundas. Em 30 anos, vejo que é sempre as mesmas 3 coisas. Os ataques de pânico me protegem. Meu pai queria que eu fosse um advogado de família como ele. Mas quando tive ataques de pânico, ele disse, você nunca conseguiria fazer isso. Não, você não consegue. Como você pode estar no tribunal com ataques de pânico? Então os ataques me protegem dessa expectativa que eu sabia que nunca poderia cumprir. A segunda coisa é que eles me punem. Você pensa, por que minha mente me puniria? Mas quando falo com as pessoas, elas dizem, sim, tive um caso com o namorado da minha amiga. Isso causou muitos problemas e agora estou com colite. Tenho doença autoimune. O que significa que o corpo está atacando a si mesmo. Quando eu tinha 15 anos, roubei dinheiro da bolsa da minha mãe e depois nunca contei. Mas desde então tenho esse intestino irritável crônico. Eu corro o tempo todo. Anos atrás costumávamos fazer penitência. Costumávamos usar silícios. Mas se você tem culpa, o trabalho da sua mente é se tornar juiz, jurado, carcereiro. Punir a nós mesmos existe. Muita gente faz isso e nem sabe por quê. E a terceira coisa é chamar a atenção. Todos já vimos crianças deitadas no chão da loja, gritando porque querem atenção. Era eu. Adoecem porque querem atenção. Muitas crianças passam por isso. Se você não consegue o amor de seus pais, a próxima melhor coisa é ficar doente. Funciona quase tão bem. Agora tem que dar atenção. Sim. Eu não achava que minha mãe me amava, mas ela dirigiu por toda a cidade procurando farinha sem glúten. Me deu um creme especial, etc. E para muitas crianças, ficar doente é algo como, eu não achava que era importante. Mas claro que sim. Agora você tem todas essas coisas especiais em casa. Quanto mais doente eu fico, Mais mais atenção eu ferido, recebo. mais... Mas essas crianças tendem a se tornar hipocondríacas da vida. E minha mãe na Inglaterra, na guerra, eles evacuaram as crianças. Tiravam todas as crianças das cidades, colocavam nos trens, mandavam para o interior. E as pessoas tinham que acolher. E alguns deles ficavam bem, outros não. Minha mãe não gostou e parou de comer. Ela ficou coberta de furúnculos. Ela foi a única que teve permissão de voltar para casa mais cedo. E ela nunca em sua vida abriu mão de estar doente. Sério? Supria todas as necessidades dela. Ela recebia tanta atenção. Ela é a única pessoa que eu conheço que vou vê-la no hospital e ela senta na cama e diz, o médico está muito preocupado comigo. Ele acha que é algo muito sério. E ela falava com tanto brilho nos olhos, ficava tão feliz. Ela amava estar no hospital. E eu me lembro da minha filha pequena dizendo a ela, vovó, o que são todas essas pílulas? E ela dizia, isso é para as minhas pernas, isso é para as minhas dores de cabeça, para as minhas alergias e para o meu pé. Mas, vó, como é que eles sabem para onde ir? O que eu achei ótimo. É engraçado. E minha filha voltou da casa da minha mãe um dia e disse, mamãe, estou com dor de cabeça tensional. E eu disse, não, querida, você tem 5 anos. Isso é coisa de vovó. Mas só um final de semana com a minha mãe e ela dizia, tenho dor de cabeça tensional. Estou com dor de cabeça causada por tensão. Isso tudo vai dar errado. As crianças aprendem o que vivem. Imitamos, né? E minha Nós mãe era uma imitamos. mulher adorável, mas ela era tão empenhada em estar doente. E em um fim de semana na companhia dela, por osmose, minha filhinha pegou tudo isso. E então ela me disse um dia, Fadra está muito ativa. Acho que você precisa dar Ritalina para ela. E eu disse, ela é uma criança, mãe. Sua mãe disse isso. E eu disse, não vou drogá-la. Ela é como um filhotinho. É apropriado para a idade dela. Eles correm, Eles têm pulam. energia, Eles tocam nas coisas. Por que eu a drogaria? Mas minha mãe aprendeu.
Fazemos algo em TTR que eu amo. Chama-se foreplay. Conversamos muito sobre isso também. Mas em foreplay, eu criei isso e estou muito orgulhosa porque é muito interessante. Diz que se você não se sente amado por seus pais, se não tem certeza de que eles te amam e se importam com você, há apenas 4 coisas que você pode fazer. Se você não é Se amado, você não sente, se você não você se não sente sente parte amado, do que eles grupo. podem te dar Mas se amor. você não se sente amado, se você não se sente importante, veja bem, as crianças têm necessidades. Preciso me sentir amado, significativo, protegido, importante e me sentir seguro. Essas são realmente as necessidades das crianças. Essas são as 4 5. coisas que... Preciso me sentir amado, significativo, protegido, seguro, importante. Protegido e seguro são quase a mesma coisa, então podem ser 4. E se essas necessidades não forem atendidas por qualquer motivo, eles não terão escolha a não ser fazer uma das 4 coisas. A primeira é ficar doente. É tão poderoso para uma criança. De repente, se sentem amadas, importantes, sentem que têm importância. Eles podem se sentir seguros porque o médico ou enfermeira é gentil com eles. A segunda coisa é ser brilhante. Não importa em que. As crianças que se tornam atletas excepcionais, alunos nota 10, Eles ganham toda a eles se atenção. sentem validados. Meus pais estão muito orgulhosos. Olhe para o meu filho, olhe para o boletim dele. Uau, minha filha, a estrela do esporte. E eles se jogam ainda mais Mas nisso, eles né? nunca conseguem desistir disso e se tornam adultos que ainda precisam ser os melhores sempre. Eu era assim. As crianças doentes são os adultos hipocondríacos. A terceira coisa, e eu sou terapeuta, então posso dizer que essa era eu, é o cuidador. Eles dizem, sabe, a vida não é justa, não estou recebendo amor e atenção. Já sei, por que não dou? Vou ser enfermeira. E a estatística de enfermeiras que vem dessa necessidade de dar o que não tem é muito alta. Então é por isso que é um chamado tanto quanto uma profissão. O próximo papel é o cuidador. Vou colocar outras pessoas Vou antes ser de mim. enfermeira, médica, conselheira, terapeuta. E eles dão tanto, mas não recebem. As necessidades do cuidador são atendidas dando o que não receberam. Uma de minhas clientes estava me contando. A mãe dela era uma executiva muito poderosa, mas ela bebia o tempo todo, secretamente. E ela não tinha tempo para essa filha, exceto quando bebia demais. E então, era ela quem escondia as garrafas, limpava a casa, fazia sopa para ela, ou talvez corria até a loja e pegava mais álcool para ela, ou ia ver o que ela escondeu na garagem antes do pai voltar para casa. E ela também se tornou uma executiva de alto nível, e só namorava alcoólatras porque estava interpretando o único papel que conhecia. Se cuido de um alcoólatra, me sinto útil, me sinto querida. É a próxima melhor coisa depois de ser amado. E a quarta maneira, que é realmente interessante, é ser rebelde. E isso geralmente acontece quando todos os outros papéis acabam. Minha mãe está doente, meu pai é brilhante, meu irmão é perfeito e carinhoso. Então, vou pegar minha colher e bater na mesa. E continuo fazendo isso 40 anos depois, porque tenho que tirar o poder dessas pessoas. Então eu vou ser o garoto difícil. Então, se eu não posso ser o melhor para a família, se eu não posso ser o mais brilhante, Sim. então eu vou encontrar outro Sim. papel. Sim. Se eu não posso ser o mais generoso, Sim. o amoroso, eu prefiro ser o rebelde, né? E se você olhar para dinastias, como a dinastia Kennedy, a dinastia Guinness, se você olhar talvez para os filhos de Michael Douglas, um era exatamente como ele, um era viciado em drogas e morreu. Sempre que você olha para isso, costumava ser muito mais fácil quando você tinha famílias de 4 ou 3 filhos, mas dá para perceber isso. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Você consegue ver isso na família real inglesa. Você consegue ver quem é o bom e brilhante, quem é o doente, quem é o rebelde, quem é o atencioso. E mesmo que haja apenas 2 filhos, às vezes, a mãe e o pai assumem esse papel. Eu estava na Costa Rica e um cara apareceu na praia e disse: "Sempre quis te conhecer porque sou um viciado terrível, já fiz de tudo. Fui para a reabilitação, saí, fui atropelado por um ônibus, porque saí da reabilitação direto para o bar. Meus pais me mandaram para a reabilitação tantas vezes, minha esposa me mandou, e eu tenho 2 filhos, mas não consigo parar de ser um viciado. O que há de errado comigo?" E eu disse: "Não sei, me conte sobre sua vida."
eu tenho um irmão mais velho, ele é brilhante, e tenho irmãos gêmeos. E eu disse, é isso, porque quando você é criança, e ele também era iraniano, o que era muito interessante. Nada de errado com isso, mas naquela cultura, o irmão mais velho era o primogênito, e esse papel nunca seria tirado dele. Os pais são médicos, então os pais são brilhantes e cuidadores, eles têm esse papel. Agora temos o filho primogênito, que também é brilhante, e agora você tem esse. E tudo bem porque ele é o bebê, isso é legal. Mas então eles têm meninos gêmeos depois dele, que destruíram totalmente seu papel. Eles nasceram prematuros, então eles eram os doentes. Eles precisavam de atenção. Tanta atenção, tanto cuidado, monitores no carro, checar se eles vomitaram, mamar em hora, a noite inteira, pesar eles. Então os outros três, a mãe, o pai e o irmão, nunca perderam o papel deles, mas ele perdeu seu papel. Ele não era mais o irmão mais novo, e há mais dois, e eles estão doentes. Então seu único papel era ser o difícil e rebelde. No minuto em que eu disse isso a ele nunca mais usou drogas, simplesmente parou. Foi uma virada de jogo porque ele foi capaz de dizer, claro, eu não tive escolha a não ser assumir esse papel. E eu disse, nós representamos o único papel que conhecemos, e então você fez esse papel. Ou você diz, sabe de uma coisa? Acho que é hora de um novo papel. Sou um pai com uma esposa incrível e 2 filhos. Não preciso fazer isso. Mas observar, qual desses era minha mãe? Qual era o meu pai? Qual era minha irmã? Qual era meu irmão? Porque minha irmã era muito competitiva. Mas, de repente, eu tenho uma grande compaixão, porque ela só estava tentando ser notada. Assim como eu estava ao ser doente Certo. ou brilhante. Uau! Então, assim, podemos começar a ter mais Sim. compaixão pela nossa família que desempenha esses papéis, né? É possível mudar esses papéis quando criança, se a gente É tem difícil quando você é consciência? muito pequeno, porque quando criança, você tem o que eu chamo de necessidades não atendidas. E quando uma criança tem necessidades não atendidas, algo muito interessante acontece. Ela acredita que essa necessidade nunca será satisfeita. Elas têm o que eu chamo de marcação. Então, quando algo acontece com essa criança, ela cria uma etiqueta. Sempre vai ser assim. Vai ser sempre assim pelo resto da minha vida. Nunca poderei mudar isso. Então, você costuma ver crianças quando os pais são violentos, abusivos ou desesperadamente pobres. E quando os pais não atendem às necessidades da criança e são violentos ou frios, ou simplesmente ausentes porque trabalham o tempo todo. A criança nunca deixa de amar o pai. Ela deixa de amar a si mesma. Elas imediatamente dizem, minha mãe não está aqui, ela não me ama. Meu pai não está aqui, não sou amável o suficiente. Não tenho o que as outras crianças têm. Sempre vai ser assim. E esse é o maior problema, a marcação. E entramos na vida adulta com a mesma crença. E vemos muita gente que tem tudo, mas ainda é aquela criança. Você não me amaria se eu não tivesse isso. Eu estou apenas fingindo tudo isso. Não é real, não sou eu. Porque representamos o único papel que conhecemos. Eu estava lecionando recentemente em um hospital em Londres, e todos os médicos disseram, uau, cada pessoa que vem ao palco para trabalhar com você, todas têm necessidades não atendidas. Sempre que as necessidades de uma criança não foram atendidas, e agora ela tem vitiligo ou impetigo, ou uma gagueira crônica, ou um tique nervoso. O corpo diz, vou atender essa necessidade. Você quer atenção, quer se sentir importante. Ok, então estar doente é uma ótima coisa. Ou seja brilhante, ou seja rebelde, ou seja bom. Mas está dizendo, ok, posso ver que fiz isso. Como se você imediatamente visse seu papel. Meu irmão era brilhante em casa. Minha irmã era linda, encantadora e inteligente. Eu me sentia como uma aberração no meio, então me tornei a cuidadora. Eu sempre limpava a casa para minha mãe, e era tão boa. E meu pai era um cuidador. Ele era um diretor escolar incrível. Mas então, conforme você envelhece, você pensa, deixe-me verificar isso. Minha mãe era assim, mas não preciso mais fazer isso. Eu não preciso fazer isso agora. Então é só tomar uma decisão consciente Sim. e estar ciente Sim, da... um outro cliente Ok. que conheci disse, sabe, eu tive um ataque cardíaco fazendo walkboard e tinha esposa e filhos e minha esposa vai me deixar se eu não... E ele disse, eu amo esportes radicais, faço de tudo, quanto mais perigoso, melhor. E a história dele era que seu irmão estava muito doente. Ele nasceu.
Aí o irmãozinho ficou muito doente e eles tiveram que ter a casa esterilizada. E foi tudo muito corrido. E ele disse, eu costumava pular sobre bicicletas no meu skate. E as únicas vezes que chamava atenção era se eu me machucasse. Se eu chegasse coberto de lama, eles diziam, ah, meu Deus, seu irmão, germes! Mas eles colocavam curativos e diziam, você está bem? E ele contou, eu era um garoto selvagem fazendo coisas malucas, mas não tinha percebido que só chamava atenção e machucando. No minuto em que ele enxergou isso, ele disse que era uma virada de jogo. Eu não preciso andar de heli-ski, já chega disso. Mas você tem que enxergar para consertar. A maioria de nós não observa. Dizemos, eu não quero pensar nisso. Mas você tem que olhar para a sua vida e dizer, ok, o que estava acontecendo quando comecei a fazer isso? Às vezes você vai entender, às vezes não. Mesmo que não, apenas pense, mas não sou eu. Uma das coisas mais poderosas que fazemos na TTR é poder dizer, não sou eu. Eu faço as pessoas dizerem, não sou eu porque esse não sou mais eu, porque nunca mais será eu, pelo resto da minha vida, porque não pode ser eu. E eu falo em auditórios enormes e faço todos dizerem, esse não sou eu, nunca mais pelo resto da minha longa e linda vida, porque... E eu faço eles justificarem, gritar isso, me dizer, bem, eu não tenho 7 anos, não vivo com um pai que diz, coma tudo que está no prato e você não desce até terminar, mesmo aquele pedaço de peixe congelado. Eu não vivo nesse mundo. Eu posso dizer, vai se ferrar, eu não vou comer tudo isso. E eu estava conversando com uma cliente um dia sobre isso, e ela disse, eu como tudo no meu prato. Então voltamos para o pai que era o típico, coma tudo até acabar. Ela não podia comer nenhum outro alimento até comer esse peixe congelado e nojento, incluindo a pele. E eu disse, bem, imagine se você fosse a um restaurante Gordon, e ele dissesse, você não vai embora até comer aquele peixe. E ela disse, bem, eu ficaria e comeria. Eu respondi, não, você não faria isso. Ela respondeu, eu ficaria com medo dele. Se ele dissesse coma, eu teria que comer. E eu disse, você está tocando uma fita na sua cabeça. Você pode dizer, eu não quero isso, eu não estou com fome. É ótimo, obrigada, mas estou cheia. Adultos podem dizer não. Como não corromper nossos filhos então? Se você tem 2, 3, 4 filhos, você está ocupado, correndo por aí, seu casamento não é o melhor que você gostaria que Provavelmente fosse. é possível. Você vai corromper os filhos, né? Você provavelmente, quero dizer, como não? Qual a melhor forma de você Mas você pode dar fazer atenção? limitação de danos. É. A limitação de danos é assim. Eu era mãe solteira. Eu amava ser mãe. Tinham me dito que nunca, jamais poderia ter filhos. Todo o meu tratamento TTR foi baseado em ter ouvido que eu não poderia ter um bebê, decidir que teria um, ser informada de que poderia ter aquele bebê e depois ser informada de que o bebê teria tudo de errado com ele. Quando tive um bebê normal e perfeito, pensei, interessante. E então comecei a trabalhar com outras pessoas que não conseguiam conceber, ou que não conseguiam ter um bebê até o fim. E era sempre a maneira como elas falavam em suas cabeças. Você costumava falar em sua cabeça de uma certa as pessoas maneira? entravam e diziam, não posso engravidar, o que está acontecendo? Eu não sei, vamos entender. Eles diziam, bem, quando eu tinha 14 anos, pensei que estava grávida. E você disse o quê? Que meu pai iria me matar, que minha mãe iria se matar. Ter um bebê é o fim da minha vida. O que remonta aos pensamentos, Aqui está você né? agora com 35 anos. Seu pai ama seu marido, sua mãe te ama, e eles estão esperando por esse bebê. Eles estão te implorando, Eles por favor. podem ser muçulmanos devotos. E você estava namorando um cara branco maluco e eles teriam ficado arrasados. Mas agora, e eles concordam. Apenas desfazer isso e entender faz funcionar, mas com crianças não. Eu divaguei. O que eu quis dizer é que eu tive um bebê muito desejado. Ela era um bebê milagroso. Eu amava, porque eu pensei que nunca teria um. Mas é claro que cometi tantos erros. Eu sempre acho que você não deve desejar o que não pode ter. Se pudesse ter um desejo, voltaria e faria toda a infância de novo. Mas melhor. Mas você não pode ter esse desejo. Só pode consertá-lo. Mas com ela e com todas as crianças, trata-se de possuir. Mamãe estava muito irritada hoje. Isso não era sobre você, era sobre a mamãe. Papai se irritou hoje. Sinto muito. Eu não deveria ter gritado daquele jeito. Porque a vida não é um conto de fadas. Você vai ter momentos difíceis, dias difíceis. A coisa mais importante com as crianças é sentar e dizer, querida, me perdoe. Hoje eu me irritei, fui malvada, não fui gentil.
Hoje não fui presente com você. Eu sei que você quer que eu esteja presente, e eu não estava. E se você se desculpar, você faz algo mágico. Eles não acham que a culpa é deles. Eles entendem que é você. Então não precisam sentar e pensar: ah, mamãe está sempre brava. Acho que ela não me ama. Mamãe está sempre brigando. Se eu fosse o suficiente, ela seria feliz. Ela não está feliz. A culpa é minha. E aí vem a marcação. Sempre vai ser assim. Então deixe-me entrar num destes 4 papéis para No receber a minuto em atenção que eu você preciso volta e para mim, diz, né? eu errei hoje, desculpa. Eles dizem, tudo bem. Porque eles entendem que a vida não é perfeita. Mas é quando você não faz isso que você os obriga a assumir um dos papéis. A acreditar que a vida deles sempre será assim. A passar a vida pensando, ninguém pode satisfazer minhas necessidades. Quem vai me amar? Meu pai foi embora quando eu tinha 2 anos. Quem vai me querer? Minha própria mãe disse que eu fui um acidente. Deveria ser um menino. E eu era uma menina. E eles brincam. Nós só tivemos você porque queríamos um filho. Mas nós temos você e é ótimo. Nós te amamos. Mas deveria ser um Certo. menino. Mesmo quando você diz essas coisas de brincadeira. A criança, quer dizer, foi o que a Diana fez. Ela sabia que a mãe dela tinha 2 meninas. E depois ela teve que continuar até que tivessem um menino. E ela dizia, era para eu ser um menino. Então assumir isso... Não brinque com essas coisas, né? Porque mesmo que pareça uma piada boba, quando eles tinham 7, 10 ou 12, você escuta, você não deveria ser um menino, você não deveria ser uma menina, você foi um acidente, talvez. A gente não queria mais filhos, mas Sim. aí você nasceu e fiz uma Sua laqueadura. gestação foi um pesadelo. Você quase me matou. Trabalhei com uma pessoa que tinha narcolepsia, o que é muito interessante. E a medicação dela custava $18.000 por mês. E ela não tinha emprego. E estava com medo de que seu plano de saúde terminasse e ela não pudesse obter esses remédios. E ela disse... Quando eu era pequena, minha mãe costumava me contar essa história. Seu irmão era o filho do diabo. Ele ficava acordado a noite toda, quase me matou. Oh, meu Ele era o Deus. filho do diabo, mas você era o anjo do céu. Você dormia tão bem, dormia o tempo todo. E ela dizia às pessoas, ela dorme tão bem, ela está sempre dormindo. Ela é um anjo. Agora, um bebê não tem lógica. Você não tem lógica até 5 anos, apenas sentimentos. E o sentimento do bebê é, meu irmão quase a matou, mas eu sou um anjo porque durmo o tempo todo. Eu durmo bem. Ela aprendeu o que viveu. Ela teve narcolepsia porque a mãe disse a ela, sem querer, você dorme bem. E seu irmão é o diabo. E muitas vezes, os pais fazem isso. Eles dizem, esta é a bonita Certo. e esta é a inteligente. Essa é a minha criança problemática. Ah, essa aqui ainda vai me matar. E eles dizem isso de forma brincalhona, amando seu filho. O que podemos dizer em vez disso em oposição a essas piadas subliminares que mostrem mais amor ou... Primeiro, você deve entender que cada palavra que você diz para si mesmo é uma marca sobre a qual sua mente e seu corpo devem agir. Tudo o que você diz é uma impressão, e o trabalho da sua mente é tornar essa impressão real. E para uma criança, tudo o que você diz também é uma marca. Eu te amo porque você é linda. É uma impressão que pode ser lida como, se eu não fosse linda, você não me amaria. Eu te amo porque você é inteligente. Você é um aluno nota 10. É tipo, ah, se eu não fosse, você não me amaria. E então você tem que dizer aos seus filhos, eu te amo porque é você. Eu te amo e sempre vou te amar. Não amo o seu comportamento. Eu não amo o fato de que você bateu no seu irmão ou espalhou suco de groselha por todo o tapete. Isso não é bom. Estou muito triste com isso. Eu te amo, mas não amo o seu comportamento. E se você puder criar seus filhos para separar seu amor por eles de como eles se comportam, eles se sentirão seguros. E pensar em segurança é uma necessidade. Estou segura. Não há nada que a impeça de me amar.